Bom dia, povo de Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bênção nós estarmos juntos neste primeiro domingo do nosso mês de novembro. Queridos, 2021 já está ficando para trás. Louvado seja Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Quando entramos em 2020, passando por um dos períodos mais difíceis da humanidade, quantos calafrios, quantos assombros, quantas circunstâncias negativas, e para a glória de Deus, o Senhor permite que nós cheguemos hoje, no dia 7 de novembro de 2021, com a igreja aberta e principalmente as pessoas sendo assistidas. Qualquer que seja a dificuldade no que a igreja puder ajudar, você sabe, a nossa junta diaconal, o conselho, toda a membresia, nós nos esforçamos para auxiliar todos aqueles que o Senhor quer dar a sua bênção, dar a sua ajuda. A palavra do Senhor nos convida hoje à oração silenciosa, no Salmo de número 86, versículos 3 e 5. E essa leitura será feita por mim e pelo presbítero Cláudio Rodrigues a uma só voz. Convite à oração silenciosa. Leiamos todos a uma só voz. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Ouçamos o nosso prelúdio e preparemos-nos para adorar ao nosso Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Estamos agora neste momento do culto em que nós vamos prestar a adoração. Já estamos prestando desde o momento em que chegamos aqui, mas na nossa liturgia nós temos uma parte especial de adoração. E esta parte tem um fundamento bíblico, que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1, 2 e 6. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1, 2 e 6. Todos acharam, né? Então, vamos fazer a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuís a terra que o Senhor Deus, vosso Pai, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Todos. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão:
Certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Ouçamos agora e cantemos agora, com bastante entusiasmo e em espírito de adoração, o hino 57 do novo cântico, Fonte de todo o bem. Ouvimos o hino e cantamos, agora vamos falar com o nosso Deus. Curvemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos e falemos com o nosso Pai Celestial. Senhor Deus, meu querido Deus, meu amado Pai, muito obrigado. Este é o agradecimento que fazemos por ter nos trazido à sua casa de oração neste domingo maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, para cultuar a Ti, para adorar a Ti, para cantar louvores a Ti, porque Tu és o nosso Deus, o poderoso e grandioso Eu Sou, incomparável, um Deus que cuida de todos os seus filhos com amor e zelo. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és incomparável no seu amor para conosco. Aceita, pois, este nosso culto de adoração. Aceita, pois, os nossos louvores. Aceita, pois, e receba as nossas orações, porque fazemos isso o mais profundo de nosso amor por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Adoramos ao nosso Deus e agora a Ele confessaremos os nossos pecados. Irmãos, vamos nos preparar para esse momento de confissão com um texto que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos de 7 a 9, alternadamente. Pois que grande nação há que tem a Deus tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos
como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Todos. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Louvemos ao Senhor com o cântico número 116 do Inário Novo Cântico, União com Deus, nos preparando para um momento de oração silenciosa, confessando os nossos pecados e nos preparando para esse momento tão importante do culto.
Senhor Deus, ainda na tua presença, para neste momento, Senhor, colocar diante de ti todos, Senhor, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas ansiedades, na certeza, Senhor, que tu cuida de nós e que tu se preocupas, Senhor. Te peço, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, que carecem, Senhor, nesse momento da tua misericórdia, que tu esteja ao seu lado, Senhor. Também te peço, Senhor, que tu perdoes nossos pecados, que são muitos. Sabemos, Senhor, que muitas vezes queremos fazer o certo, mas acabamos nos desviando para o lado do mal, para o lado que não é de acordo com a tua vontade, Senhor. Por isso te pedimos perdão. E que nesse momento, Senhor, temos certeza de que tu estás conosco, com o pastor Gilmar, Cláudio, com todos nós que estamos dirigindo esse culto nesse momento, bem como todos aqueles que se encontram nas tuas casas, sendo perdoados por ti e purificados dos teus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra do Senhor nos traz uma declaração de perdão. Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 24, leamos todos a uma só voz. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Do zelo que o Senhor tem para nós, Ele nos ama e nos perdoa de nossos pecados. E assim, perdoados por esse Deus tão zeloso, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Thelma, paz de Cristo, Cláudio, paz de Cristo, Gilmar, paz de Cristo a você que está participando nesta hora deste culto ao Senhor. Receberemos a palavra do Senhor. E enquanto pedimos ao Espírito Santo que ilumine, que abra a nossa mente para compreendermos a sua palavra, ao mesmo tempo também clamamos que o Senhor abençoe todos os locais onde exatamente nesta hora as pessoas também receberão dele uma palavra. Oremos e para esta oração convidamos nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa e as pessoas que estão te ouvindo e te vendo, o culto, ó Pai, nos seus lares, onde quer que esteja nesse momento. Agora que a sua palavra vai ser aberta, queremos te pedir, Senhor, que ilumine nossas mentes, nossos corações, assim como o Senhor fez com o seu mensageiro, reverendo Anderson, que possa passar para nós tudo aquilo que o Senhor instruiu e que nós possamos aplicá-lo, Senhor, na nossa vida da melhor maneira possível. Em cada lugar que estiver um pregador seu, filho seu, falando do seu maravilhoso amor, que as pessoas possam entender, assim como nós queremos entender a sua voz. Abençoe seus servos, por onde quer que eles estejam nesse momento, que a sua palavra verdadeiramente está sendo pregada. Ilumina, Senhor, e aqueles que vão receber a mensagem, que o Senhor também possa estar desvendando, Senhor, ajudando, para que possamos todos entender o que o Senhor quer nos dizer nesse dia de hoje. Obrigado por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem, na Igreja Presbiteriana de Copacabana, nós celebramos 504 anos da Reforma Protestante. E tivemos um culto, que é um culto onde o Presbitério do Rio, ele sempre reúne-se para celebrar a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma. E nesse culto, como é a reunião de todas as igrejas jurisdicionadas pelo Presbitério do Rio, nesse culto, nós chamamos também esse culto da Reforma de o culto da fraternidade, porque lá estão todas as nossas igrejas representadas. E a reflexão que fizemos ontem foi baseado na relevância, no impacto da Reforma para o nosso tempo. Hoje, nós celebramos, aliás, nesse mês de outubro, início de novembro, nós celebramos 504 anos de Reforma Protestante. Mas isso não faz com que as igrejas protestantes e reformadas, elas sejam unidas. Apesar de termos uma mesma unidade de fé, uma mesma unidade de pensamento,
não faz com que nossas igrejas sejam unidas. Muito pelo contrário. Da nossa igreja saíram, por exemplo, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja Presbiteriana Reformada, Igreja Presbiteriana Fundamentalista, Igreja Presbiteriana Avivada, Igreja Presbiteriana Renovada. Tudo isso da Igreja Presbiteriana do Brasil, um tronco presbiteriano que começa em 12 de agosto de 1859. E de lá para cá, nós temos a bênção de, nas igrejas presbiterianas do Brasil, pelo menos, nós utilizarmos o Catecismo Maior de Westminster e o nosso breve catecismo. Nós temos a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática. Nós temos os 5 solas, nós temos os 5 pontos do calvinismo, nós temos as Institutas de João Calvino, nós temos as 95 teses de Martim Lutero. Tudo isso é material abençoador para nós. Todavia, muitos começam a levantar, e ontem, junto com o reverendo Jorge Patrocínio, se eu não me engano foi o Roldão fez uma pergunta muito boa, falando sobre um movimento, acho que foi o Roldão, intitulado Nova Reforma, foi isso, Roldão? Onde busca-se uma nova reforma para a nossa realidade. E esse movimento, entendo até onde li, que ele é até interessante, mas o problema sempre é querer fazer uma reforma nova se ainda não terminou a antiga. Porque a reforma, aspas, antiga de 1517, vou fazer uma pergunta aos irmãos aqui. E aí os meus irmãos vão ser a minha referência. Se aquilo que eu penso estou certo ou se estou equivocado. Vamos lá. Nós temos a nossa confissão de fé, não é verdade? Quantos leram a confissão de fé toda, pelo menos uma vez, na vida? Levantem suas mãos. Pode olhar, igreja, uns para os outros, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como nós vamos fazer uma nova reforma, se nós não compreendemos a antiga? Na minha época, para passar na prova de ordenação, nos exames de ordenação como seminarista, nós tínhamos que decorar vários pontos do catecismo. O que é a ceia? É uma santa ordenança instituída por Cristo, onde Ele e as bênçãos do pacto estão representados, selados e aplicados na vida de todo aquele que nele crê. Se você não respondesse o que dizia o catecismo, você não podia ser pastor presbiteriano. Uma pena que isso acabou. Antigamente era sentado aqui, ó, o meu exame para licenciatura foi aqui nessa igreja, sentado ali, na frente de todo o concílio, pergunta e resposta, oralmente, não tinha prova, múltipla escolha, leva para uma sala, depois traz, não. Era olho no olho, cara a cara. Queridos, como iniciar uma nova reforma se nós não decoramos ainda a antiga? Mas nós, nessa manhã, não vamos refletir sobre uma nova reforma. Eu quero trazer a vocês um outro tipo de pensamento. Nós somos reformados, em tese, há 504 anos. Bem menos porque a nossa igreja foi organizada em 12 de janeiro de 1862, a Igreja Presbiteriana do Rio, depois o Presbitério do Rio, ainda na década de 60 do século XIX, e depois a Igreja Presbiteriana da Tijuca, quase 100 anos depois da Igreja do Rio, em 21 de maio de 67. Mas vamos pegar que nós temos 504 anos de referência de reforma protestante. Nós nos degladiamos em pensamentos. Nós gostamos de discutir com pessoas de outras religiões, de outros credos, por exemplo, predestinação, batismo infantil, sacramentos, ceia, batismo. Nós gostamos de discutir salvação das crianças. Mas foi-se o tempo
onde as pessoas ficavam em uma igreja pela doutrina. Hoje as pessoas ficam na igreja pela doutrina? Não. Antigamente ficavam. Antigamente o indivíduo dizia, aliás, nos bons tempos, conta-se que reverendo Amantino uma vez tinha uma irmã que ela era professora de uma classe na igreja do Rio. E ela andou dando umas aulas assim, não muito ortodoxas, tá? Não, hoje seriam não muito republicanas, né? Não muito ortodoxas à época. E reverendo Amantino soube. E aí, no domingo seguinte à classe, quando ela ia começar a aula, a reverenda Amantino entrou, tirou o paletó, colocou em cima da cadeira, sentou-se para ouvir a aula. Nos primeiros 5 minutos, ele levantou-se, conversou com a irmã e disse, minha irmã, eu vou assumir a classe a partir de hoje. Eu gostaria que a irmã permanecesse assentada para que juntos pudéssemos aprender o que diz a Escritura. Sabe o que a irmã fez? Pastor, muito obrigado. É uma honra para a nossa classe, o pastor, nos dar aula ao longo dos domingos. Muito obrigado. E ele passou cerca de 6 meses dando aula na classe. E não foi demérito, não foi desonra, não foi carraspana, não foi nada. Hoje, meu amigo, se bobear, querem até tirar o microfone de um pastor. Hoje, se bobear, sabe o que o pessoal diz? Não, não pode ser tudo centralizado, não pode. E isso, reverendo Amantino, década de 60. Não faz muito tempo assim para nós, inclusive alguns que já éramos vivos naquela época. Mas os tempos mudam. Quando ele resolveu dar essa aula, e aí a irmã foi tão receptiva, e ele ficou 6 meses dando essa aula, prova-se que ao não sair da igreja, para aquela irmã, o importante era a doutrina. Para nós hoje, o importante em uma igreja, sabe o que são? Os relacionamentos. Hoje nós não entramos mais mudos e saímos calados de uma igreja. Nós queremos saber o seguinte, pessoal lá é legal? Pessoal lá é bacana? Se eu sou solteiro, tem com quem eu possa casar? Se eu sou casado, tem alguém que possa nos manter casados? Se eu tenho filho, tem alguém que possa ensinar meu filho? Relacionamentos. O que a igreja pensa sobre a Trindade? Isso aí é assunto para sermão. Aquele sermão bom que se bobear, nós dorme. Isso aí, importante é o seguinte, ajuda missionário, beleza, recebe criancinha, tá ótimo, auxilia os idosos, graças a Deus, já tem um plano de carreira para ficar nessa igreja, para eu ficar velhinho, vão me acudir, então tá tudo bem. Agora a doutrina, isso aí é para quem gosta. Verdade ou mentira? Acontece, queridos, que nós temos usado muitas vezes os lemas da reforma como se fosse um lastro. E, de um certo sentido, isso é bom, porque nossas igrejas presbiterianas ainda conservam-se atreladas às Escrituras e mantendo um bom sistema de governo. Pastor no conselho, sabe qual é o peso do voto do pastor? Peso 2, peso 3 ou peso 4? Peso 1, porque ele é só uma pessoa. E se nossa igreja caminha bem, é porque a governança da igreja é compartilhada entre presbíteros, é compartilhada entre diáconos, e todos esses são eleitos por uma assembleia que é a membresia da igreja. Pastor não é dono da igreja presbiteriana, diácono não é dono da igreja presbiteriana, presbítero não é dono da igreja presbiteriana. Quem manda na igreja presbiteriana é a membresia. De tal modo que quando alguns dizem, por que fulano é presbítero? Porque foi eleito. Por que fulano é diácono? Porque foi eleito. Por que fulano é o pastor? Porque foi eleito. Não concordo, não votasse. Não votei, então perdeu a seita. Na igreja presbiteriana, o topo da pirâmide não é pastor, não é conselho, é a membresia. Porque é a membresia que decide quem irá servi-los, quer seja nas sociedades internas, quer seja no corpo de oficiais da igreja. Talvez uma nova reforma, um item interessante,
seria se nossas reuniões todas fossem públicas. Ah, isso seria muito bom. No livro de Atos, capítulo 15, nós temos a reunião do presbitério, primeiro concílio, uma reunião pública. As reuniões do presbitério são públicas. Imagina se todos os membros tivessem acesso às reuniões de seus conselhos. E isso seria bom. E os assuntos que fossem privativos do conselho, aí sim, são privativos. Mas assuntos de ordem geral, público. Mesa no meio do templo. Todos presbíteros e pastores de suas igrejas assentados no meio da membresia. Para que todos os membros das igrejas presbiterianas soubessem até os vernáculos que são utilizados nos conselhos das igrejas. Não pense você que toda a igreja presbiteriana é esse céu de brigadeiro como é a nossa IPT, louvado seja Deus por isso. Onde nós encaminhamos o conselho à frente, o conselho vota publicamente as matérias, anuncia, faz campanha à igreja. Infelizmente não é assim. Essa publicidade, essa exposição, nem sempre ocorre. Já fui seminarista em igreja no interior de São Paulo, onde eu passei um ano na igreja, e eu não sabia quem fazia parte do conselho. Acredita nisso? Não sabia. Porque tinha presbítero que não aparecia no culto de domingo, mas era jogador de futebol para cobrar pênalti especial. Só vinha em reunião do conselho. Pode isso, Arnaldo? Mas acontece. Não pense você que todas as igrejas elas são tão públicas, são tão abertas quanto a nossa. Mas nessa manhã eu quero lhe trazer uma reflexão. Nós somos reformados, somos protestantes, somos presbiterianos, somos calvinistas. E no que isso ajuda você amanhã, no seu dia a dia? Você crê no sacerdócio universal? Sim ou não? E isso já te ajudou a superar o seu trauma com seu pai? Essa é a pergunta. Crer na predestinação fez com que você perdoasse os seus irmãos, porque nem sempre você foi tratado com o devido valor e respeito que você sempre mereceu? Essa é a pergunta. Porque antigamente a doutrina, ela nos corrigia e nos fazia olhar a realidade do modo como diz a Escritura. Mas hoje, parece que, não querendo mais saber da doutrina, nos esquecemos de uma coisa: ser presbiterianos, ser reformados, ser calvinistas, sermos protestantes, não nos torna melhores do que ninguém. Porque todos esses títulos não são grife, são certificado de serviço. E nenhum desses títulos tem poder de fazer com que você se perdoe. Rafael Luiz não está mais aqui, as crianças saíram, dá para falar mais às claras. Muitos de nós, hoje, adultos, nós não somos quem nós somos. Não. Nós personificamos aquilo que sempre desejamos ser. Mas muitas vezes o nosso eu, ele é tão frágil, que nós criamos uma couraça, como se fosse para nos proteger. Quantos abusos você sofreu na infância, que você não gosta nem de falar sobre o assunto? E sabe o que você fez para se proteger? Você se tornou você. Ou muito sério para ninguém chegar perto de você, ou muito brincalhão para que todos achem que você é transparente. E nós vamos criando armaduras, construindo personalidades, como forma de nos protegermos, muitas vezes, do que ocorreu conosco no passado. Queridos, há pessoas até com múltiplas personalidades.
mas que nós, leigos, não detectamos. Mas eu quero falar com você nessa manhã, que passou por uma experiência de vida terrível, e até hoje você não tratou disso. Para você que perdeu o pai ou perdeu a mãe, e você sabe que muitas coisas não puderam ser ditas, e até hoje isso não caiu bem em você. Para você que se acha forte, mas quando você vai dormir, você sabe quão frágil você é. Quantas vezes você chora sozinho. Quantas vezes você chora escondido. Para você que talvez chegando no crepúsculo da vida, tenha uma amargura dentro de si, querendo que houvesse uma máquina do tempo, porque se pudesse voltar atrás faria tantas coisas diferentes. Para você que começando a vida adulta percebe a selva que é ser adulto e ainda não conseguiu se situar porque é uma falsidade, uma hipocrisia, uma sem-vergonhice, um fake man que não é mole. É toda hora volta em cima de volta. Para você que está cansado de se fazer de otário, porque essa é a regra do jogo, porque se você for botar as verdades às claras na mesa, não fica ninguém na tua frente. Nós somos reformados, presbiterianos, protestantes, calvinistas. E como isso te ajuda a lidar com os desejos não realizados? Você já chegou a algumas conclusões? Algumas conclusões de que talvez você tenha desejos que nem dá mais tempo de realizar? Já aconteceu com você? Você já caiu na desesperança de perceber que muitos projetos que você tem, você em um dado momento caiu a ficha que não tem mais tempo, não tem mais saúde, não tem mais dinheiro. Talvez você já tenha passado por algum tipo de estado de drogadição, e até hoje, todo dia para você é uma luta para não beber aquela cachaçinha. Porque se tornar o primeiro dedinho, meu amigo, você talvez só volte assim no dia seguinte, ou talvez você nem volte mais dessa viagem. Talvez. Talvez você tenha sido viciado em drogas, e você evita determinados ambientes, porque você sabe que com dinheiro você compra uma pedra, um pó, um mato, e você não volta mais dessa viagem. Talvez o seu desejo seja casar-se, talvez o seu desejo seja ter filhos, talvez o seu desejo seja ser uma referência para alguém, mas caiu a ficha. Talvez não haja mais tempo. É isso que eu quero perguntar para você nessa manhã. Como é que nós lidamos com isso? Como? Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 12, para nós encerrarmos. Pastor, sou viciado em viagem, sou viciado em sexo, sou viciado em drogas ou dorgas, sou viciado em um monte de coisa. E eu já li um monte de coisa na confissão de fé, eu sou presbiteriano, mas, pastor, como é que eu faço? Assim diz a palavra do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em outras palavras, tudo que for legal, ou tudo que me for presente, eu posso. Mas nem tudo que eu posso é conveniente. Tudo eu posso,
mas se existe algo que me escraviza, eu não devo. Isso não é apenas para os vícios, como nós normalmente conhecemos, mas já contei para vocês, mas conto de novo, porque sempre tem alguém que não ouviu. Pessoa querida, amada, gente boníssima, há muitos anos atrás, eu nem era pastor aqui ainda. Morreu o marido, homem fantástico, homem de Deus, um doce de pessoa, um gentleman, e uma dama, tamanha singeleza que tinha esse homem. Morreu o marido. E que dor a perda daquele homem. Se como amigo é uma coisa que só de lembrar me emociona, imagina a esposa que conviveu com ele. E depois que ele morreu, 2 anos depois, ela me liga: pastor, queria conversar com o senhor. Pois não. Pastor, o senhor sabe que eu finalmente estou conseguindo superar a morte do meu marido. Falei: louvado seja Deus, minha irmã, que vitória. Mas pastor, eu e ele, nós não tivemos filhos. Falei: é verdade. E de uns tempos para cá, pastor, eu tenho pensado muito, porque eu tenho óvulos fecundados, meu e dele, congelados. E pastor, eu quero ser mãe de um filho do meu marido. É pecado, pastor, eu fazer isso, uma vez que ele já morreu? É bíblico isso? Pergunto para você nessa manhã, é bíblico isso? Não, na Bíblia não tem. Tem fertilização in vitro na Bíblia? Não tem. Biblicamente, como é que você responde? Que a pergunta é a seguinte: é bíblico? E eu respondi: não é bíblico. Pastor, é a vontade de Deus? E a resposta é óbvia: não sei. Mas nós podemos pensar um pouquinho. Vamos pensar? A palavra do Senhor diz que todas as coisas, minha filha, você pode. Mas nem tudo que nós podemos é conveniente. Quantos anos você tem? Pastor, estou com quase 50. Falei: bom, a ciência prova hoje que você pode ser mãe, graças a Deus. Mas você consegue imaginar como vai ser criar esse filho, por exemplo, sem dar ciência à família do seu marido de saudosa memória? Como é que vai ser para a cabeça da mãe dele, uma senhora, literalmente ver uma criança que é o filho que ela perdeu, pequenininho de novo, com todos os traços? Vocês se davam bem? Não. Legalmente, é seu, está tudo lá fecundado, é seu. Mas se ele faleceu, a parte dele é só sua ou também é de alguém da família que ficou? Alguém legalmente pode querer regularizar a visitação dessa criança? Você pesquisou isso, minha filha? O pastor não tinha pensado nisso. Minha filha, você pode fazer isso. Mas nessa altura do campeonato, é conveniente, nessa altura da sua vida, com tantos imbróglios, e o tema não era maternidade, era utilizar aqueles óvulos fecundados. Se ela perguntasse: pastor, quero ser mãe, posso adotar? É outro assunto. Mas o tema era os óvulos fecundados por uma pessoa que não está mais entre nós. É conveniente? Só você pode responder isso. E a Bíblia também diz: todas as coisas eu posso, mas eu não posso me deixar dominar por nada. Tudo que me põe em cela, me põe em jugo, me escraviza, passa a mandar em mim, não posso. Se manda em mim, não quero. Porque é Jesus quem ensina: a minha vida ninguém tira de mim, quem dá sou eu. E é uma coisa que eu digo a vocês: você sabe como é que está a sua saúde? Você sabe? Não, estou perguntando, você sabe mesmo como é que está a sua saúde? Você sabe como é que está a sua tireoide? Você vai no médico, aí o médico diz que você não precisa fazer o exame. Não precisa não. Não é uma questão de ele dizer que não precisa. O corpo é teu. Se tu estiver doente, o prejuízo é teu. Quem tem que saber da tua vida é tu. Teus exames estão em dia? Tireoide, carótida, coração, rim, baço, fígado, estômago, coluna, trompa, ovário.
pênis, bolsa escrotal, está tudo em dia? Se você não sabe, o problema será só seu. Se você esperar o médico dizer, faz tal exame, não espere. Porque se tiver doente, o prejuízo não será dele, será seu. Mas eu fui no meu médico, pastor, e ele falou que eu não preciso fazer. Sugestão de amigo, troca de médico. Porque quem tem que ter o mapa do teu corpo é você, não é ele. Quantas pessoas passam tempo, fazem um exame com o médico, e a gente não percebeu, mas aqui está comprometido. A gente não percebeu, não. Você é que vai ficar com prejuízo. Deu para entender, queridos? Quem tem que saber como é que está teu corpo é você. Não espera o médico pedir exame, não. Teu pulmão está como? Vista, está como? Mama, espera só uma vez por ano campanha de rosa para poder fazer. Não. Tem que ter o tempo todo. Porque se você estiver doente, não vai ser o médico que vai morrer. Quem vai morrer é você. Então a sua vida tem que estar, o exame tem que estar na palma da tua mão. Porque a vida é tua. Se ele não passou o exame, vai atrás de outro. Voltando, perguntei para ela, essa vontade de ser mãe é algo que se você não puder, você conseguirá conviver? Ela disse não. Eu durmo e acordo pensando nisso, eu não faço outra coisa da minha vida senão pensar nisso. Minha filha, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que tudo eu posso, mas eu não posso me deixar dominar por nada. De tal modo que se manda em mim, já está errado. Se me domina, se me escraviza, se me subjuga, se eu deixo de ser eu por causa de alguma coisa ou de alguém, já está errado. É o que diz a Escritura. Como lidar com desejos e vontades, sabendo que você pode fazer tudo, mas nem tudo é conveniente. Sabendo que você pode fazer tudo, mas se algo subjuga você, está errado. Como que nós lidamos com relacionamentos? Romanos capítulo 12, verso de número 20. Pastor, eu detesto determinada pessoa. Aí vem a Bíblia, diz que eu tenho que amar. Pastor, eu não consigo. Por mim, pastor, eu dava era na venta. Mas é errado, pastor. Pastor, é por isso que eu não consigo ser crente, pastor. Você vai me desculpar? Todos os outros predicados eu gosto. Pixirabitano, calvinista, reformados, protestantistas. Eu gosto disso tudo. Fala até errado, mas eu gosto, pastor. Mas esse negócio de amar, pastor, eu prefiro crer na predestinação. Eu me escondo na graça. Porque se for botar na prática essa história de amor, pastor, está complicado. Quais são os critérios para nós amarmos as pessoas, hein? Amar a pessoa é botar o inimigo dentro da tua casa? É? Amar a pessoa é fazer um almoço de paz, ver se depois do bucho cheio vai haver paz? Amar a pessoa é manter relações de cordialidade, no sentido de, no que precisar, eu sou seu escravo, estou aqui para obedecer, é isso? O que é amar as pessoas, ou, no caso específico de um inimigo, como é que nós lidamos com o inimigo? O sujeito não gosta de você. Você acha na tua cabeça que ele nasceu para te odiar. E se você pudesse, meu amigo, você não deixava pedra sobre pedra. Aí vem o evangelho, você é convertido, é presbiteriano. E o evangelho fala de amor. Mas parece que eles não estabeleceram o que fazer. Eu tenho que amar, mas aí me põe lá o abençoado na minha frente. Eu quero dar na cara dele, eu não posso. Mas aí o que eu faço? Você é falso? Não. Romanos capítulo 12, verso de número 20, a partir do verso 17, que é uma releitura de Paulo do que Jesus falou em Mateus 5,
que é uma releitura de Jesus do que o autor de Provérbios falou em Provérbios 25, 21. Aí Paulo dá uma sistematizada, afinal de contas, tem que amar, mas faz como na hora que o bicho está na tua frente? Verso 17 de Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal. Em outras palavras, não parte da premissa de que se ele é mal, tu vai logo também fazer o mal. Não, calma. Vou lendo e vou traduzindo. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Em outras palavras, meu amigo, se você sabe que te detonam, falam mal de você, dizendo que tu não presta, faz um favor para você mesmo. Mostra para as pessoas que tu é gente boa. Tem pessoas que têm complexo de tatu, né? Já que estão falando mal de mim, nem vou aparecer. Não, prepara-me uma mesa ao redor dos meus adversários. O meu cálice transborda. Não fuja de ninguém, meu amigo. É cara a cara. É sentar, é olho no olho. Mas você não quer o mal. Pelo contrário, você se esforça para fazer o bem. E quer uma dica? Evite tratar as coisas de forma pessoal. Trate o assunto, não trate a pessoa. Porque muitas vezes tem ideias tão boas que nós não levamos à frente, porque tratamos tudo de forma o quê? Pessoal. Trata o tema. Terminou o tema, vai-te embora. A palavra do Senhor diz, verso 18, se possível, se for possível, no que depender de quem? Do inimigo? No que depender de quem? De quem não vale nada? Quanto depender de? Tende o quê? Com quem? Com quem? Acorda, Tijuca. Anima o pregador, Tijuca. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Traduzindo, amigo, naquilo que te concerne, naquilo que é a tua raia, naquilo que está nas tuas mãos, busca ficar legal com todo mundo. É com todo mundo. Fulano não gosta de você, mas você tem que ficar legal com ele. Ciclana quer me matar, problema é dela, no que depender de mim, estou legal com ela. Beltrano quer comer suas vísceras, vai engasgar, porque no que depender de mim, quero paz com todo mundo. A palavra do Senhor ainda diz, não vos vingueis a quem? Nunca, em outras palavras, né? Vamos traduzir, nunca corra atrás do seu prejuízo. Deu para entender agora? Tomou uma carraspana, tomou uma falseta, te deram uma pernada, te deram uma falta, te chutaram, te arrebentaram, te azucrinaram, te crucificaram. Sabe o que você faz? Manha do gato. Quietinho. Na moralzinha. Aqui, fingindinho de morto. Jabuti no sol. Quietinho. Jabuti no sol, meu amigo. Ainda esticando o pescocinho para o sol pegar bem lá na cavidade ali da cloaca. Não vos vingueis a vós mesmos, fica quietinho. Nem dai lugar a ira, em outras palavras, não exploda publicamente. Não dê a quem não gosta de você o espetáculo que ele tanto quer. Arrebentou com você, sabe o que você faz? Respira e fica quieto e diz, meu Deus, contarei até o Salmo 119. E vou para minha casa quietinho na manha do gato. Sabe por quê? Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Traduzindo, sabe o que Deus diz? É comigo. Esse assunto não é mais teu. Está na minha mão. Segue teu jogo. Quantas vezes isso acontece? Ixi, se eu for contar a experiência minha, meu amigo, melhor coisa do mundo é alguém te dar um esculacho. E sabe o que você faz? Nada. Segue teu jogo. Passa um tempo, as circunstâncias, elas mostram o que é o quê. Mas no momento, negativo. Verso de número 20. Pelo contrário, se quem não gosta de você estiver passando fome, o que você faz? Manda levar em casa?
Manda pagar rodízio. Não. Se tiver fome, ô fulano, faz um favor para mim. Você pode levar até ciclano aqui, esse pratinho, levar essa quentinha? Pode? Não, eu prefiro não levar. Se eu for levar, ele vai jogar na minha cara. Pede para alguém levar lá para ele. Se meu inimigo tiver fome, eu dou é de comer. Se meu inimigo tiver sede, eu dou água. Por quê? Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Porque fazendo isso, ele é que comece a imaginar por que ele não gosta de você, se você está fazendo bem. Verso de número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Em outras palavras, não te tornes canalha, não te tornes sem vergonha, não te tornes mentiroso, não passe a viver as regras do jogo de quem não vale nada. Pelo contrário, a desgraça que me é feita, como é que você vence? Continuando a ser uma pessoa boa, é sendo bom, é sendo legal, é vivendo na moral, é ficando tranquilo, é deixando a coisa correr, porque se para os outros parece que corre solto, o teu Deus está te vendo. E chegará o dia onde nós nos estaremos diante dele. E o que ele vai dizer para você? Você sabe o que ele vai dizer para você, não sabe? Você sabe ou não sabe? Vem logo, porque eu tive fome e você me deu de comer. Nunca te vi com fome, Senhor. Ah, então, eu estava naquele cara que não gostava de você. E aquela quentinha que tu mandou para ele, quem comeu fui eu. Pode vir. Pastor, com as minhas vontades eu já entendi. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,12. Ou primeira carta de Paulo aos Coríntios 10,23. Com relação aos relacionamentos também já entendi. Romanos 12, 17 a 20, que é uma releitura de Mateus 5, que é uma releitura de Provérbios 25, 21. Mas, pastor, para fechar com chave de ouro, desculpa, pastor, desculpa. Até então, pastor, tá interessante, tá bacaninha, entendeu? Para quem é garoto, para quem é juvenil, vai aprender coisa boa. Mas, pastor, eu já estou nessa vida há mais de 40 anos, há mais de 50 anos, há mais de 60 anos, pastor. Não tem nada novo para mim, pastor, mas até hoje, pastor, uma coisa eu não entendo. Por que que Deus me deixou passar por tal situação quando eu tinha 3 aninhos? Por que que Deus deixou minha mãe passar por tal situação quando ela tinha tantos anos? Por que que Deus permitiu que meu pai passasse por tal coisa quando ele tinha tantos anos? Por que que na minha vida eu sofri tanto de determinada idade a determinada idade? Por que que meu filho morreu sem falar comigo? Por que que eu vou morrer e talvez eu nunca faça as pazes com Beltrano? Pastor, por quê? Minha resposta para você, não sei. Mas mesmo se eu soubesse, não ia te adiantar de nada. Porque nada responde aquilo que você não perguntou. A pergunta não é por quê, porque o evento já aconteceu. A pergunta sabe qual que é? Que nós fazemos no subconsciente, mas não trazemos à tona, é o que eu faço com essa dor. Que mesmo se eu tivesse a resposta, ela não ia sumir do meu coração. O que eu faço com essa dor? Eram tantos irmãos, meu pai nunca me deu atenção. O que eu faço com essa dor? Eram tantos irmãos, minha mãe nunca me deu atenção. O que eu faço com essa dor? Tive uma esposa maravilhosa, me trocou, ela morreu. O que eu faço com essa dor? Tive o grande amor da minha vida, mas ela partiu, morreu, me abandonou. O que eu faço com essa dor? Tinha o filho que era a coisa mais linda do mundo. E Deus o levou. O que eu faço com essa dor? Talvez eu morra e não veja meus netos. O que eu faço com essa dor?
João, capítulo 19, verso de número 30, verso de 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio, não de água, não de vinho, mas um vaso cheio de vinagre. E eles pegaram uma esponja e encharcaram a esponja no vinagre. E colocando a esponja na ponta de um caniço, empurraram para a boca de Deus, para a boca de Jesus, regente absoluto da terra. E aquela esponja, encharcada de vinagre, para quem já estava sofrendo há dias, e para quem já estava profundamente desgastado fisicamente, próximo de morrer, para quem sabia todo o processo de para onde a alma vai, para quem viu tudo acontecer, para quem via Satanás caindo como um relâmpago, quando aquela esponja encharcada de vinagre encosta na sua boca totalmente ferida, o rosto encharcado de sangue e suor, e aquele vinagre se mistura com o suor, com o sangue, com aquela boca totalmente desfigurada de tanto que apanhou, queimada do sol naquele dia, mas mesmo assim era o que tinha para beber. E ele passa pela pior experiência que alguém pode passar. Nós não passamos por isso. E quando ele recebe aquela esponja, com aquele vinagre, ele diz algo que modifica a nossa vida, e há séculos modifica a vida de todos aqueles que vivem pela fé. Na cruz, no ápice do seu sofrimento, ele diz: está consumado. Traduzindo, acaba aqui. Carrego agora todas as dores, pecados e traumas. Isso vem para mim e morre em mim, e ninguém mais tem o direito de advogar para si uma dor que eu estou trazendo para mim e termina em mim. Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Por que nossos maridos morrem? Porque estavam vivos. Por que os pais preferem alguns filhos em relação aos outros? Porque não são perfeitos, são seres humanos. Porque a vida acaba para uns e para outros não. Porque a vida foi dada a todos, a própria sorte do destino. Mas o que nós fazemos com a nossa dor, nós entregamos ali naquela cruz do Calvário. Porque nenhum de nós tem o direito de viver a dor, achando que a dor é o que significa, é o que nos dá personalidade. Ele carregou sobre si nossas dores. De tal modo que é por isso que a Bíblia diz que nele, em Jesus, não há grego nem judeu. Tô tite porque não sou judeu. Isso não é problema de Jesus. Tô tite porque não sou grego. Não é problema de Jesus. Ele carregou sobre si todas as nossas dores. Ele tomou sobre si nossos traumas e frustrações. Isso não te pertence mais. Ele já carregou na cruz. Então, meu filho, em nome dele, liberte-se e viva uma vida cheia da presença de Jesus. Viva uma vida amando as pessoas. Viva uma vida fazendo bem. Esqueça a sandice do ódio. Esqueça a sandice da desgraça. Me fizeram mal, me traumatizaram, vou dar o troco. Não! Nele eu não tenho mais o direito de me vingar, porque o mal que me fizeram, ele tomou sobre si. Não é mais meu, não é mais seu, não é mais nosso.
foi dele. E nem ele carrega isso mais, porque ao Pai ele rendeu seu espírito. Nessa manhã, meu irmão e minha irmã, ressignifique sua vida. Você não nasceu para ser essa pessoa xoxa muitas vezes, irada, vingativa, com vontades de maquinações do mal, você não nasceu para isso. Não. O projeto do Papai do céu para você não é esse. O decreto dele para você é que você seja um discípulo do Filho, amando quem for possível amar, tendo paz quando for possível haver paz. Foi para isso que ele te criou. Somos presbiterianos, reformados, calvinistas e protestantes. E é por isso que, interpretando a Escritura, sabemos que ele tomou sobre si as nossas dores. E quando ele disse que estava consumado, acabou nele. Queridos, a palavra do Senhor é um convite à ação. A palavra do Senhor nos convida a colocarmos em prática imediatamente aquilo que o Senhor, na sua palavra, requer de nós. E neste tempo que nós estamos agora no ofertório, é um tempo também de avaliação. Nós estamos no mês de novembro, é o penúltimo mês do ano, e no começo de 2020, em março de 2020, quando foi declarado o lockdown, foi aquela questão de não sabermos o que fazer. E a nossa igreja foi a última igreja do presbitério a fechar, porque em 16 de março nós tivemos culto de manhã, algumas ainda tiveram, e tivemos culto à noite, e nenhuma outra igreja mais teve. Passamos um tempo fechados, funcionando de forma online, com os cultos da manhã e da noite, sendo transmitidos para que toda a igreja pudesse participar. E apesar de já termos o nosso retorno presencial, não paramos e não iremos parar essa nossa participação online, porque nós temos, para a glória de Deus, recebido o contato de muitas pessoas que sequer sabiam que existia a Igreja Presbiteriana da Tijuca, mas são pessoas que foram tocadas pela palavra e também entenderam que esta igreja, ela tem um viés missionário e um viés social muito grande. E o nosso irmão diácono Gilmar Pereira Dias vai falar, não dá para falar tudo, porque senão teríamos um culto só para tratar desse assunto, devido a quantas ajudas nós conseguimos dar. Porém, ele vai aproveitar esse tempo para nos dar um esclarecimento e fazer um convite sobre instituições que nós ajudamos e instituições que necessitam da nossa ajuda neste final de ano, no ano de 2021. Pastor, antes de mais nada, eu quero agradecer muito aos membros de nossa igreja e todos os outros que têm colaborado aí conosco, depositando aí os seus dízimos e oferta pela internet. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana da Tijuca tem trabalhado bastante e tem ajudado muitas pessoas, graças aos irmãos e amigos que têm colaborado. Mas como o pastor falou, estamos em novembro. E novembro e dezembro é um mês difícil para as instituições, que é mês de 13º. Sim. E mais um ano nós não tivemos nenhuma daquelas festas. Não teve nem aqui no Abrigo Presbiteriano Lins, no Lar Samaritano, as nossas que nós somos próximas, não teve festa. É verdade, o Abrigo Presbiteriano tinha aqueles churrascos, que nós até mesmo fazíamos, né? O Lar Samaritano também tinha. Qual que era o nome da festa do Lar Samaritano? Festa do Amor, em agosto. Festa do Amor, em agosto. E ressaltar, pastor, que essas festas eram as festas que davam uma ajuda no caixa e que chegava ao final do ano eles tinham um equilíbrio. Verdade. A Festa do Amor, nós tivemos a última que nós participamos, nós conseguimos levar um ônibus saindo da porta da nossa igreja. Foi uma benção, foi uma alegria sem tamanho. Mas agora eles não estão tendo essas festas, os caixas diminuíram, e eu queria, assim, falar com nossos irmãos, amigos, aqueles que puderem fazer oferta especial
para essas instituições, que se não for atrapalhar a vida financeira de ninguém, que nós não queremos sacrifício, né? Claro. Nós queremos que você possa fazer dentro das suas limitações, dentro do seu orçamento familiar. Que aqueles que puderem ainda, novembro e dezembro, colaborar com as instituições que nós ajudamos, Mocrive, Lar Samaritano, Abrigo Presbiteriano, a PCA, né? E IMPA. Essas são as que a Igreja da Tijuca tem mais proximidade. E Vamos a gente fazer só um briefing para quem pode estar participando pela primeira vez. O Mocriver, Movimento Cristo Vive e Reina, que ajuda homens em drogadição, lidar com a dependência química. O IMPA, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, auxílio às crianças, desde a infância até ali o final da adolescência, não é isso? A PCA, Agência Presbiteriana Cuidando do Amanhã. Isso. Da mesma forma, trabalho infantil. Depois nós temos o Lar Samaritano, que abriga idosos, tanto homens quanto mulheres, fica lá em São Gonçalo. E aqui mais pertinho, Abrigo Presbiteriano, que cuida das nossas vovós, e aqui no Lins de Vasconcelos. São as 5 instituições que a nossa igreja, mensalmente, tem a alegria de participar, ajudando financeiramente. É isso aí. Então, se você puder ajudar, uma oferta especial, fazer para essas instituições, pensando, claro, nessa questão do 13º delas, das instituições, sua ajuda vai ser assim, de grande importância. E lembrando, pastor, que nós ainda estamos na campanha dos missionários. Verdade. Ano passado, nós conseguimos ajudar 23 campos missionários com um salário mínimo para cada campo. R$1.000 para cada campo, foram R$23.000 para 23 campos missionários. Uma vitória. Conseguimos depositar, uns receberam logo no iniciozinho, outros um pouquinho mais tarde, devido à conta corrente, alguma coisa que aconteceu. Pix, mas a igreja conseguiu ajudar e colaborar com esses nossos irmãos que estão trabalhando bastante nos seus campos missionários. A igreja fica assim, é uma alegria muito grande poder sempre participar desse momento do culto, como diácono, em nome de toda a junta diaconal. Quem não nos conhece, né? Todo domingo tem um diácono diferente de plantão, no culto dominical. Mas eu tenho tido esse privilégio de poder estar gravando os cultos, participando dos cultos online. Por isso, em nome de toda a junta, eu agradeço a cada um de você que tem contribuído e participado conosco. A Bíblia nos fala assim, no Salmo 103, versículo de 1 a 5. Olha que coisa maravilhosa. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Todos. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Maravilha ouvir isso, né? Que esse Deus maravilhoso, que tem trabalhado na nossa mocidade e que já prevê a nossa velhice, tem nos ajudado, nos sustentado. Vamos cantar com bastante alegria esse cântico do nosso cenário Novo Cântico 307, a Santa Peleja. Cantemos. Oh
Louvado seja Deus. Queridos, oremos consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e lembremos, ao longo de toda a semana, temos o compromisso de orar pelos missionários da nossa junta de missões. E esta semana colocaremos diante do Senhor o reverendo Ademir e sua esposa Élide, que são de São Sebastião do Passé, lá na Bahia. Oremos com nosso irmão diácono Gilmar Pereira. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de podermos agradecer as tantas bênçãos recebidas, de podermos, Senhor, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, em todo momento. O Senhor está presente, nos ajudando, nos auxiliando. Te agradecemos, Senhor, em especial pelos dízimos e ofertas que o seu povo tem trago aqui à sua casa, depositado. Aos nossos irmãos que nós não conhecemos, continue, Senhor, abençoando de maneira especial a cada um deles, a nossa igreja presbiteriana da Tijuca, para que possa trabalhar cada vez mais e mais, e assim ajudar, Senhor, como nós temos feito durante todo esse ano. Graças a Deus, nada nos faltou. Amém. E tivemos condições de ajudar outras pessoas, outras instituições. Isso tudo porque o Senhor nos ajuda, nos auxilia. Fica conosco, ó Pai. Continua nos abençoando. Abençoa também nossos irmãos missionários, que nós temos orado sempre. Reverendo Ademir e sua esposa Élide. Abençoa, Deus, esse casal, onde quer que eles estejam nesse momento, que a sua mão bondosa e poderosa esteja sobre a cabeça deles e todos os seus familiares. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos ensinou a orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
Amém e amém. Queridos, as programações de Natal da nossa igreja já começaram. Nós temos já o convite do nosso regente, Roldão Júnior, para que as sociedades internas preparem-se para participar da cantata virtual. É a segunda cantata virtual de Natal que nós teremos. A primeira foi em 2020 e agora essa em 2021. Esperamos que seja a última, que em 2022 possamos estar aqui todos reunidos, louvando ao Senhor como sempre. Porém, a cantata de 2020 foi linda. Lembra, Gilmar? Lembro. A gente ficou sentado aqui, nós assistimos a cantata com direito a ligar e desligar no controle remoto e a caracterização do Roldão com o Papai Noel. Papai Noel velhinho, né? Papai Noel, todo o coral cantando, as crianças. Foi uma cantata maravilhosa, como as cantatas do coral Júlio de Oliveira, o coral da nossa igreja, o nosso coral sempre faz. Nós temos a alegria de daqui a pouco estarmos novamente juntos, mas quem vai fazer esse convite e vai nos dar um até breve, até daqui a pouco às 18 horas, é o nosso irmão diácono Gilmar. Eu só acho que não deve ser a última cantata virtual, porque só falou que nós vamos ter os cultos ainda gravados. Quando Sim, tiver presencialmente, o coral então, grava e vai mandar. Gravar a cantata presencial e colocar no culto online. Então, aí vai continuar tendo. Vai cantata... continuar, mas gravada a cantata presencial. Aí vai acabar que essa coisa que hoje a gente ainda tem cada um de casa, cantar na sua casa. Aí o Roldão faz esse trabalho hercúleo de ter que juntar todo mundo na tela. Quem sabe? Deus queira, né? Deus queira. Meus amigos, meus irmãos, uma boa semana para todos vocês. Que Deus continue abençoando e guardando a sua família, onde quer que você esteja. Um grande abraço a todos e até logo mais às 18 horas.